Boa noite! Boa noite, Thaís! Friozinho, aquecer. Boa noite, Rafa! Deus abençoe. Sabedoria na diversidade, é isso aí. Boa noite, pessoal. Vamos chegando aí, entrando. O pessoal vai se achegando, já vai entrando. E hoje vai ser show. Mais um dia. Sejam bem-vindos, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. É o nosso 20º dia aí de live. E hoje nós vamos falar sobre sabedoria na diversidade. Sabedoria nas adversidades. Beleza? Vamos esperando aí, o pessoal vai entrando. Já vou chamar a Thaís já já. Daqui a pouquinho já te chamo, Thaís. Esperar o pessoal aí entrando. Vamos chegando. Aproveitem enquanto é isso. Já vão entrando aí. Já compartilha essa live com outras pessoas. Já mandem para outras pessoas essa live. Já vai chegando e já compartilha a live com outras pessoas. Que aí... Isso aí, só manda um aviãozinho. Beleza? Show de bola. Muito show. Entrando aí, o Instagram vai mandando a live aí para outras pessoas. Já é nosso 20º, né? 20º dia, se eu não me engano. Dia 20? Acho que hoje é dia 20. Então é o nosso 20º dia de live. Hoje nós vamos falar sobre sabedoria na diversidade. E vamos ter uma convidada muito especial. Gente que nós amamos demais. Vai estar aí com a gente hoje para compartilhar um pouco a sua história e algumas coisas que ela viveu recentemente. E vai ser bênção. Vai ser bênção. Beleza? Já manda essa live, já entra e já manda essa live para outras pessoas. Vamos aquecer, que tá frio hoje, mais um frio de doer. Beleza? Vamos que vamos. O pessoal deve estar... Tá tudo intocado debaixo da coberta, com frio. Mas vamos lá, gente. Vamos que vamos, que hoje... Já a nossa live vai ser também muito boa, como tem sido esses dias. A gente tem falado aí, tem estado nesse desafio de falarmos sobre sabedoria em diversas áreas da nossa vida e tem sido um tempo de muito aprendizado, de crescimento, de fortalecimento. E certamente a gente tem aprendido muitas coisas ali com Salomão. Muitas coisas. Salomão tem nos ensinado muitas coisas. Beleza, gente? Já entra e já compartilha essa live aí com outras pessoas, tá bom? Já já vou chamar a Thaís pra gente já aproveitar bastante o tempo. Já vou mandar aqui o convite para ela. Vamos ver aqui. Thaís. Vamos entrar. Olá, Tudo certo? tudo bem? Tranquilo? Um pouquinho nervosa? Bem nervosa, Só um pouquinho, né? Só um pouquinho. só um Só um pocão. pouquinho. Que joia. Thaís, obrigado aí por aceitar aí o convite, né, de estar aqui hoje. Acho que vai ser um tempo bastante precioso. Acho que você viveu aí algumas coisas bastante fortes nos últimos meses, né? E sem dúvida alguma, uma experiência extraordinária aí para a gente
compartilhar. O pessoal tá chegando, tá entrando, já dá um abraço aí no pessoal, nas meninas. O Alessandro tá por aí ou tá para a igreja? Foi gravar o culto agora à noite. Ai, é. Beleza, joia. Então vamos já aproveitar aí para a gente aproveitar bastante o tempo, que o tempo voa. Deixa eu já deixar o cronômetro aqui rolando, que é mais fácil. O tempo passa rapidinho, o pessoal está entrando. Enquanto isso, tu vai respirando fundo. Só aqui no cobertorzinho para aguentar o frio, né? Meu Deus, que Cara, dá friaca. frio, né? Eu tô aqui cheio de casaco e tô tremendo. Não sei se é tremendo de nervoso ou se é tremendo de frio. Acho que é os dois. Eu é os dois. Aham. Joia, beleza. Então tá, Thaís, então vamos já, né? Se você quiser se apresentar pro pessoal e aí a gente vai começando aí já conversando um pouquinho. Fica bem à vontade, bem tranquilo, né? Não tem nada de muito mistério, é mais mesmo a gente vai pegando o ritmo e depois a gente se solta. Você já está também fazendo suas lives, então já está com intimidade com o negócio. Ai, meu Deus. Então, estou muito feliz que, né, tu convidou, que a gente tem um carinho enorme por ti, pela tua família, né? E a gente ama muito vocês. Então, meu nome é Thaís, sou casada com o Alessandro, vai fazer 15 anos agora em outubro. E nós temos duas filhas, a Rafaela, de 10 anos, e a Eduarda, de 6. Joia, joia. Legal, legal. Ó, o pastor Benuel e a Marlene entrando aí também. Engraçado você falar essa questão, né, do carinho. Acho que a gente tem uma reciprocidade, assim, de família, né, de carinho, né, por tudo que a gente já viveu aí. A gente está aí aqui 10 anos, né, quase 10 anos que a gente tem de amizade e tem sido uma amizade, assim, que a gente sente, né, a reciprocidade, a gente sente o carinho e tal. Então, a gente também tem um carinho muito grande por vocês e um amor muito grande por você e pelo Alessandro, pelas meninas e não tem como, né? A gente constrói uma amizade que realmente vai se fortalecendo cada vez mais, né? Então, Thaís, então vamos já começar aí para a gente, né? O pessoal já está chegando. O pessoal que está chegando, já vai entrando, pessoal, e já compartilha aí essa live com outras pessoas, já manda para outras pessoas, para que mais pessoas estejam aqui com a gente. Né? Hoje a gente está aí com uma convidada especial que vai trazer para a gente, né, uma conversa muito boa que vai, sem dúvida alguma, enriquecer a vida de todos vocês que estão aqui, né, e a minha vida também, né, já tem sido já algo que tem realmente fortalecido muito a minha vida. Então, Thaís, queria, assim, para a gente começar, que você, né, falasse um pouquinho, né, de como é que foi esses últimos meses, né, quando você recebeu ali a notícia, né, de um diagnóstico e tal. Enfim, falar um pouco como foi esse primeiro momento, esse primeiro contato com a notícia. E, enfim, fica à vontade aí para você compartilhar um pouquinho dessa questão com o pessoal. Então, só o meu áudio tá bom aí? Dá para escutar bem? Para mim tá bom. Pessoal, dá um alô aí se tá tudo certo aí o nosso áudio, se vocês estão ouvindo bem, só para a gente, né, não ter dúvida nenhuma que tá tudo certo, tá, né? Então Tudo tá. certo. Tá bom. Então, na verdade, eu sempre fui uma pessoa que me cuidei, né? E, por exemplo, faz uns 10 anos que eu não tomo refrigerante. Então, coisas que a gente vai cuidando, né? Cuidar da saúde, sempre fui assim, certinha no médico e tal, né? E aí depois, quando chegou, a gente decidiu que não queria mais ter filho, conversei com a médica falou, então de repente bota o DIU, que o anticoncepcional eu sempre esquecia, então tinha um erro, né, de falha, e eu botei o DIU. E aí todo ano tem que fazer o exame periódico para ver se o DIU está bem localizado, né, para não correr o risco. E aí, um pouco antes eu comecei a ter uns sangramentos estranhos, eu falei, não tá certo isso aí. Aí fui na médica, da médica, pode ser um pólipo, alguma coisa. Fiz um monte de exame preventivo, deu tudo ótimo. Falei, então tá bom. Mas o sangramento continuou. Falei, não, alguma coisa errada. E aí eu fui tipo em novembro e depois no outro ano, no ano passado, no caso em abril ali mais ou menos, eu fui de novo. Falei, não, vou em outra médica. E aí, com aquele rolo ainda do meu plano de saúde, que foi acho que o pior problema,
para mim nessa época. E aí, daí eu fiz o exame e tal, ela falou, então pode ser um mioma, vamos ver. Aí ela acabou fazendo uma biópsia, porque nos outros exames estava lindo, meu preventivo estava maravilhoso, tudo certo. E aí foi na biópsia que eu descobri que era um tumor no colo do útero. E aí eu estava sozinha lá, meu marido estava com as meninas no carro, e eu lembro que eu peguei, ela começou a falar, olha, não, eu fui uns dias antes, porque sabia que tinha saído o resultado, e eu falei, deu oi pra ela, ela falou assim, olha, tens que voltar outro dia, porque eu preciso conversar contigo com calma. Aí aquilo ali já me deixou... E eu sou uma pessoa assim, nada ansiosa, né? Nada. Então, assim, para quem é ansiosa, né? E ter que dizer, espera um pouquinho, vem outro dia, para mim foi difícil. Então, quando eu voltei, daí fiquei sozinha no consultório, daí ela falou, infelizmente é um tumor e tal. Mas não é a minha especialidade, eu vou te caminhar para o médico. E, não, daí ia para São Paulo para ver se realmente era maligno ou não. Mas mesmo assim era tumor, a gente já fica assim, né? E eu lembro da cena que eu entrei no carro, aí meu marido me olhou, e aí? Aí eu só falei, pode ser câncer. Aí eu comecei a chorar. E as duas estavam no carro atrás dormindo. Ah. E aí chorava, de repente elas começaram a escutar, acordaram, e eu comecei a disfarçar. Peguei o celular e comecei a disfarçar, olhar a coisa para parar de chorar, para não ficar naquilo, né? E até botei o notebook aqui para eu ler algo que Deus me falou naquele momento, que foi um texto de Ila Fernandes. Eu vou ler aqui para vocês. Deus vai te fazer vencer, mas antes Ele vai te ensinar a ser forte. Você talvez tenha se perguntado a Deus por que de certas coisas estarem acontecendo na sua vida, mas acredite, tudo é propósito de Deus. Aí tem um texto grande assim, mas... Aí, resumindo, então eu sempre, quando chegava um momento que batia a deprê, batia a ansiedade, batia o nervosismo, eu lembrava, tudo tem um propósito. Deus, né? Tipo, para a luta há uma vitória, né? Quanto maior a luta, maior a vitória. E Deus vai fazer vencer, mas antes Ele vai precisar me fazer ficar forte. Então isso ia me fortalecendo, assim, né? Mas a hora que aí depois disso, demorou um tempinho, acho que uns 15 dias de novo para ter o resultado. Aí eu cheguei lá, daí deixei as meninas com a minha mãe e fui lá no médico junto com o marido. Daí ela falou, olha, infelizmente é maligno mesmo, é câncer. E daí me encaminhou para o especialista, daí aquele a gente desabou, né, porque o laudo, né, um diagnóstico de câncer, para a gente recebe como se fosse um carimbo, ó, tu tem pouco tempo de vida. Então aquilo ali é um choque, assim, a gente não está preparado, né, ninguém está preparado para isso, né, e às vezes, aí as médicas, tu tem histórico na família? Não. Então assim, só tem diabetes, colesterol, não sei o quê. Então, assim, foi um choque realmente. Realmente. Então, para mim foi um desafio, né? Mas depois, com o tempo, daí uma das coisas que Deus foi trabalhando na minha vida foi assim, calma. O médico, aí quando eu fui no médico, nisso Deus me colocou, qualquer coisa tu me para, que eu vou contando aí. Não, vai lá. E a médica minha encaminhou para um médico, especialista oncologista. E aí eu fui entrar no site da clínica, eu olhei uma fisioterapeuta que eu conhecia ela foi lá na igreja uma vez dar uma palestra, eu falei, não acredito, então já é coisa de Deus. E eu consegui consulta só pro final do mês, eu falei, não, já fui lá, né, corri, falei com ela, assim, calma que eu vou dar um jeito, e ela conseguiu para umas 2 semanas depois, assim. Então várias coisas que foi Deus fazendo, sabe, tanto agilizando, como atrasando algumas coisas na minha visão, para eu aprender a esperar um pouquinho, me acalmar um pouquinho, né? Então foi um desafio. E uma das coisas que me deixou um pouco mais tranquila foi porque no máximo eu ia tirar o colo do útero e talvez o útero, né? Então não é um órgão que, graças a Deus, eu já tenho filhas, então não é foi uma coisa que também me fez tranquilizar, né? Então foi para não me deixar tão abalada como eu já estava. Sim, sim. Interessante que você fala, né, Thaís, sobre essa questão assim do quanto que Deus foi
foi direcionando uma série de coisas, desde do texto, né, que Deus trouxe ao seu coração já ali no início, né, até todo esse processo de encontrar uma médica que, né, já estava ali, que você já tinha uma certa relação. Então, todo esse processo que Deus foi trazendo. Você falou uma coisa assim que eu achei muito interessante, assim, você fala que é bastante ansiosa, e algumas vezes, né, a gente viu como é que estavam, né, tanta questão do médico, o plano de saúde que você falou, um monte de coisa que, caramba, e a gente viu o quanto que estava as coisas, às vezes, assim, parecia que Deus estava direcionando, né, conduzindo algumas coisas e outras coisas ele também estava direcionando, mas justamente querendo dar a você sei lá, uma prova para realmente, peraí, descansa, exercita esse negócio, treina esse negócio. Como é que foi isso? Como foi para você, que já se sente ansiosa nessa fase, já com uma situação bastante difícil, ainda ter que ter algumas notícias de tipo, isso não tá caminhando, parece que isso não está fluindo, parece que essas coisas aqui não estão andando. Como que foi essa experiência? Então, para mim, na verdade, como eu disse, o mais difícil foi o plano de saúde, né? Então, quando a médica já deu o rolo desde a biópsia, porque como eu tinha mudado o tipo do plano, aí eles não aceitavam no laboratório para fazer a simples biópsia, porque o meu número tinha mudado, sei lá, enfim, um monte de rolo. Então, e aí, aí a médica falou, Thaís, e também dá entrada no SUS. E aí, um tempo, eu marquei a minha consulta no médico da clínica e também entrei no posto, fui lá no posto e dei encaminhamento, né? Então, o que acontecia? Daí o médico falou, não, vamos fazer a tua cirurgia, vou tirar o tumor e o colo do útero. Só que, como o plano de saúde seu está falindo, eu preciso que o plano me pague primeiro. Ou seja, então eu tive que entrar com pedido, né, de protocolo e tal, para o plano de saúde autorizar. Daí o plano de saúde autorizou a cirurgia do hospital, mas não pagava o médico. Então a primeira cirurgia eu tive que pagar. Graças a Deus foi mais barato, consegui dinheiro emprestado, mas enfim, paguei, tô até hoje esperando. Eu fiz a primeira cirurgia dia 13 de setembro, meu aniversário é dia 15. Então já foi um presente de Deus, assim, né? Então eu fiz a primeira cirurgia em setembro. Mas, sabe aquela coisa? E nisso, aí, eu fiz a cirurgia dia 13 e dia 18, mais ou menos, eu fui chamada pelo SUS. Depois que o posto encaminha, né? Aí eu fui para um hospital, que daí depois outro hospital me chamou. Eu fui sendo amparada pelo HU e pela Carmela. E aí ficava naquela coisa, sabe? Daí, não, aí vamos ver agora, vamos fazer a biópsia do colo do útero para ver se precisa fazer ou não a retirada do útero. Aí o que acontecia? Aí chegava na HU, tá beleza, tá, faz esse exame, faz não sei o quê, ó, anestesista deu ok, parará. A médica não entrou detestado, não sei o quê, daí aí regredia. Aí no outro hospital dava certo, de repente caía de novo. Mas assim, era muito louco, sabe? Era bem aquela coisa que agora vai, aí não vai. Depois o outro, agora vai, sabe? Olha, foi surreal. E ao mesmo tempo, eu conheci gente que até hoje eu não conheci pessoalmente, mas que Deus foi levantando de alguma forma, sabe? Thaís, eu conheço a fulana que trabalhou com médico tal, que trabalha no hospital tal. Ela vai ver se consegue agilizar pra ti. Sabe, pessoas que vinham não sei da onde, pessoa que me ligava, Thaís, eu sou ciclana, que a fulana que é tua amiga indicou, eu tô conversando. Então, assim, Deus foi trazendo me abraçando de uma forma, através de pessoas que eu nem conhecia, pessoas me ligando, pessoas mandando mensagem. Então, assim, eu fui vendo bem o cuidado de Deus, até nessas esperas, sabe? Às vezes eu ficava bem doida, falava pro meu marido, pelo amor de Deus, liga lá no plano de saúde, briga lá, quebra tudo lá, vocês dão um de doido para ver se ele dá uns gritos, quem sabe ajude. Então, às vezes ele calma, né? E foi bem engraçado que daí o que aconteceu? Teve um dia de manhã que eu dei uma surtada. Eu falei, eu não aguento mais. Porque esse plano de saúde, o médico queria uns 20 e poucos mil para fazer a cirurgia, que daí eu tinha que tirar o útero mesmo. E aí o médico falou, dá uns 20 e poucos mil. E aí eu falei, tá,
Eu já não tinha 3 mil para a primeira cirurgia, vou ter 20 mil. Ah, tá nas tuas mãos, Senhor. Agora, olha, cansei. Aí de manhã deu uma de louca, chorei, chorei, chorei. E aí eu lembro que eu fui tomar banho, aí daqui a pouco toca o telefone. Aí meu marido sai depois do banho, ele chega e fala assim... Não, aí ele pegou, né, na minha surtada, ele disse assim, calma, a gente não tá orando para Deus fazer as coisas no tempo dele, para escolher o médico certo, a equipe certa, o hospital, tudo Deus vai escolher, né, conforme ele quer. E aí ele falou, ó, o hospital universitário acabou de ligar e tá perguntando se tu pode se internar tal dia, tipo, uma semana depois, ou menos. Eu falei, tá, o que tu respondeu? Eu falei, não, claro que sim e tal. Então, assim, coisas, sabe, que às vezes, não, é aquela coisa, se permita chorar, porque tinha dia que eu chorava, tinha dia que eu dava uma de doida, tinha dia que eu chegava, estava lá trabalhando, às vezes chorava com as amigas, ai, não sei mais o que, que eu faço. Tinha dia que eu estava animando elas, daí elas diziam, ai, Thaís, procura um médico assim, faz isso. Eu falei, não, gente, tá tudo certo, Deus está no controle, Deus sabe de tudo, Deus... Então, às vezes, eu que dava, sabe? Então, é uma coisa bem de altos e baixos, é bem difícil a gente conseguir se manter, né? Mas Aham. é Deus, assim, é Deus e muita fé. E eu lembro que uma colega que trabalhou comigo, uma vez ela começou a chorar, ela disse assim, ai, Thaís, só de ver a tua fé, eu tô com vontade de voltar para a igreja. Então, aquilo Olha, ali, aí eu comecei a chorar e disse para ela, então já tá valendo a pena. Né? Então, Deus sabe de tudo que a gente passa, tudo tem propósito. Hoje eu sou uhum. outra pessoa, outros olhos, outra coisa, sabe? A gente muda o nosso olhar diante das situações, assim, né, Mário? Sim, Tá vendo? Eu começo a falar e não paro. você falou uma coisa, né, Thaís? Essa questão assim de se permitir sentir a dor, né? Porque não adianta querer ficar, eu sou a heroína super forte. Tem hora que não dá mesmo, tem hora que você vai conseguir manter ali em pé e tal, mas tem hora que vai ter que realmente desabar e vai ter que se permitir sentir e chorar. E isso alivia, né? Isso é uma das coisas que às vezes a gente precisa aprender, que nem sempre a gente vai conseguir se manter totalmente forte em todas as circunstâncias, né? A Rafa botou ali, né, que você é guerreira, que é uma inspiração para ela e para Duda e tal. Então isso Ah, aí eu nem vi, eu tava tão nervosa. azul ali. Linda. Legal, muito já. Ô, Thaís, alguém perguntou ali, mais lá no início, porque eu acho que tu falou alguma coisa a respeito do DIU e o pessoal tá perguntando se o câncer tinha a ver com o DIU, né? Então, só para, não sei se quer falar alguma coisa sobre isso. Na verdade, os médicos disseram que não tinha relação nenhuma com o DIU, que já podia ser uma predisposição mesmo minha, né? Alguma coisa do tipo. Não tem relação com o DIU. E, na verdade, o que mais, assim, me deixou, sabe, Mário? Igual a pessoa assim, o fumante, se ele tiver câncer no pulmão, ele vai saber que é culpa dele. E para Uhum. mim, o que aconteceu? Quando o médico falou que era do HPV, eu caí no chão, falei, pô, como assim que eu vou ter uma doença desse tipo? Ah, As duas estão aqui, não posso falar, né, sexualmente transmissível. Mas, assim, eu entrei em choque, eu falei, como? Né? Que eu fui sempre uma pessoa que me cuidei, casei virgem, só tenho relação com meu marido. E como que eu vou ter uma doença dessa? Né? Então, assim, no início eu tentei pesquisar muito o porquê. Por que aham. eu e como que eu tive um negócio desse, porque eu sou uma pessoa que me cuidei, que, né, que não fiz nada. E o DIU não é? Não, o DIU não é. Eu falei, meu Deus, então do que é? E aí eu li e o médico falou, olha, tem casos que, tipo, uma porcentagem muito baixa, que pode ser, às vezes, você usou sabonete de alguém, toalha de banho de alguém, biquíni de alguém, alguma coisa assim que, né, banheiro público, às vezes a gente acaba encostando, tem um resquíciozinho ali de alguém. Então, não sei, aí chegou uma hora que eu resolvi parar de tentar descobrir o porquê, porque, tipo, não adiantava mais. O Uhum. negócio já estava ali, né? O problema já estava, então o meu foco tinha que ser tirar aquilo ali, né? Então foi bem desafiador essa questão para mim, assim, no início, foi bem punk. Imagino.
Imagino. E hoje, como é que estão as emoções, como é que está a ansiedade depois de um ano, né, que fez agora, como é que você está emocionalmente, como é que você se considera hoje emocionalmente? E assim, o que mais você usou e que te ajudou nesse processo ao longo desse tempo? Então, em julho agora acho que é final de julho, fez um ano do diagnóstico que eu recebi do tumor, né? E aí em setembro eu fiz a primeira cirurgia e em dezembro eu fiz a segunda que eu tirei útero. Então, assim, do útero, meu Deus, eu tive, do primeiro foi mais tranquila a recuperação. Do útero foi toda aquela coisa que é pior que uma cesárea, né? Que eu digo, só não tem a parte boa do bebezinho ali, né? Mas aquela coisa de andar, de tudo, assim, da recuperação, foi uma recuperação chatinha, mas eu consegui fazer bem certinho. Mas até nisso, sabe? De ver as coisas e tu vê a casa suja, tu não vai levantar e fazer, passar um aspirador, passar uma coisa. Não, vou ter que ficar aqui, vou ter que ficar sentadinho no Aham, sofá, parada, sabe? Então, tu que me conhece, tu e a Bela já moraram aqui, né, com a gente, já me conhecem aham. e continua amando, me amando, muito obrigada, mesmo por me conhecer, mas sabe que eu sou assim, né? Ligada, né? 220. Então, para uma Aham. pessoa, para ficar parada, ver as coisas, não poder fazer, de não poder, né? E em 2017 eu tive o diagnóstico de transtorno de ansiedade generalizada, do TAG, né? Então Uhum. eu tomo remedinho, baguinha até hoje para dar uma acalmada. A médica disse, olha, Thaís, como tu é ligada no 220, talvez até velhinha tu vai ter que tomar esse remedinho. Mas eu creio que uma hora vai parar. Mas Vai eu sim. tomo para dar uma. Sim. Pode ver, tô falando aqui, ó, sem parar, tô ligada. Então, muitas coisas Deus já estava trabalhando em mim, desde esse tempo de ansiedade, de não sei o quê, de aprender a lidar com as minhas emoções, de ver o lado bom da vida, sabe? De ver as coisas, pô, deu problema aqui. Ah, mas, pô, a gente pode aprender alguma coisa, tem alguma coisa legal, né? Eu estava até lembrando hoje que uma vez eu fui, eu acho que foi nas férias de janeiro do ano passado, eu fui nas férias com uma amiga do trabalho, na praia. A gente foi, passou um dia, a minha família dela. Ah, daí tivemos que andar um monte. O carro ficou longe da praia, sei lá, um monte de situação meio doida. Daí, rindo, daí eu falei assim, olha, se fosse um dia normal, a gente ia falar, aquele dia que a gente foi na praia. Ah, a gente foi na praia. Mas agora a gente tem a história para contar. A gente tem a história da praia, de tudo que a gente fez, dos problemas que aconteceram, coisas que a gente nunca mais vai esquecer. Né? Tô dando um exemplo Aham. simples, mas às vezes de coisas que acontecem, né? E que Deus faz, né? Então, assim, me aproximei muito de pessoas que eu não tinha tanta intimidade, pude sentir o carinho imenso das pessoas. Sempre nas tuas lives eu choro, né, Mário? Não dá? Ai, já vejo o Ai, recado da Lígia aqui, ó. aham. Não tem como a gente louvar a Deus por tudo que eu passei. Eu acho que eu passaria tudo de novo, porque eu garanto que eu não sou a mesma pessoa. Eu acho que tudo Deus fez para eu aprender, para eu crescer e para eu amadurecer, né? E para eu estar pronta para estar recebendo todas as lives que tu tem feito, talvez eu não estaria recebendo e podendo transbordar aqui hoje, né? Se eu não tivesse passado pelo câncer, eu não ia ter sido convidada para uma live com o Mário. Mas então tudo Deus sabe, né? Aí tá as duas chorando aqui, elas não podem me ver chorando, tá vendo? Ai, meu Deus. Ai, Então, Deus sabe de tudo, né? Deus tem um propósito e é amadurecimento, né, Mário? É só isso que realmente eu aprendi muito mesmo, muito assim, de olhar para trás e ver, meu Deus, eu passei por tudo isso, sabe? Às vezes eu vejo, meu sim. Deus, né? Todo aquele transtorno com plano de saúde, com tudo, com. Para te ter uma noção, ontem o hospital ligou para mim perguntando se eu já tinha feito a cirurgia. Olha só, meu Deus. Aham. Porque eu estava sendo atendida por dois hospitais do SUS, né? E aí o outro
Tu vi que tu passou pelo anestesista, tu já fez a cirurgia? Que eu fiz em dezembro. Mas, enfim, é, Deus tem propósito. É isso que eu me alegro mesmo por tudo que Ele tem me ensinado, assim, né? Olhar as coisas de forma diferente, entender as pessoas, ter empatia, sabe? Que às vezes as pessoas agem de uma forma e a gente não entende por quê, mas tudo tem por trás alguma emocional, alguma coisa, as pessoas precisam ser amadas, né? Então, Uhum, uhum. é isso. Thaís, e a fé, como é que o papel da fé nesse teu processo aí? Acho que tem bastante pessoas aí que alguns, né, de repente são cristãos, outros não, né, mas às vezes pessoas não entendem a importância da fé, né? Como é que a fé te ajudou aí nesse processo, né? Você falou das suas amigas falando algumas coisas para você a respeito disso. Ai, Mário, olha, uma coisa que eu digo, sem Deus não é fácil. Agora, com Deus já não é fácil, né, passar pelas coisas, mas sem Deus é muito punk, eu acho que ninguém é difícil. Mas Deus me ajudou muito, essa questão da fé foi o que foi fortalecendo, sabe? Igual esse texto que Deus falou comigo no primeiro dia que eu recebi o laudo, é aquele texto que tu falou na live, né? Que tem em Jeremias, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Uhum. Então, né? Era o que me fortalecia, né? As pessoas diziam, tô orando por ti, mandava uma mensagem, lembrei de ti. Às vezes eu me aproximei de pessoas que eu conheci na minha infância, tive só contato e nunca mais vi, sabe? Pessoas mandando mensagem, olha, Thaís, eu passei, o meu, no caso, foi o tumor benigno, fiz a cirurgia, não sei o que, não sei o que, olha, eu tô orando por ti, por mais que a pessoa não era cristã, mas assim, pessoas, sabe, pessoas vendo também a minha fé, eu acho que foi muito especial para mim, sabe? Pessoas que viram a minha força que às vezes nem eu enxergava. Meu Deus, Thaís, como tu é forte, como tu tá aguentando, né? De às vezes a pessoa falar, ai, faz um empréstimo, ou faz não sei o quê. E eu dizia, não, calma, Deus vai fazer as coisas, Deus já. Sabe? Por mais que no fundo eu queria ir lá e me endividar toda e pagar a cirurgia. Mas eu Sim. sabia, não, eu sei que Deus vai fazer, Deus vai fazer. Eu tô fazendo a minha parte, tô. E Deus vai fazer a dele, né? Então, a fé é o que nos manteve firme, né? Às vezes, como eu falei para ti, eu dava uma pirada e o Alessandro, opa, volta, volta, né? Meus pais sempre muito, muito, muito me ajudando. A minha irmã, que mora lá na Itália, assim, também me apoiando muito. Então, Deus maravilhoso, assim, a fé foi o que me fortaleceu a cada dia e tem me fortalecido hoje, né? Uhum, joia. Eu não sei se foi o meu. Ah, foi o meu aqui. Entrou uma chamada ou se não abaixou, mas acho que já voltou já. Thaís, Tira. me diz uma coisa. Você, pessoal tá aí, você falou, né, de estar aqui, né, falando e tal. O que te faz, por exemplo, compartilhar essa história com o pessoal? O que te move a compartilhar essa história, a falar? Porque eu fico pensando, às vezes, tantas pessoas passam por determinadas situações. Eu vejo que você, né, você não está falando, nada foi fácil, todo o processo foi muito difícil, mas você decidiu. Opa, deu uma travada aí, eu acho. Deu uma travada. Não, acho que Voltou? é normal Oi? aqui. Deu uma travadinha aí. Esperar voltar. Voltou? Para mim voltou. Eu vou Tá, botar então no tá. 4. Então tá jóia. Pera aí, Beleza. eu vou botar no. É com esse. Tá dando uma ventania danada, deve ser. Ó, travou. Esperar aí dar uma. Voltou? Voltou. Voltou aí? Aham. Deu, né? Voltou, né? Joia? Beleza. Tá. Então, a gente às vezes vê.
pessoas passam por adversidades, por momentos difíceis e a gente sabe que não é simples, não é fácil, é difícil mesmo. Você falou vários fatores que vão acontecendo e que às vezes se a pessoa, né, não tiver realmente em algo se apegar, no caso a fé, família, realmente ela fica desestruturada, mas você resolveu contar a história num tom de superação, de vitória, de poxa, não, peraí, foi difícil, mas eu tô aqui. E muitas pessoas às vezes acabam indo para o outro lado, né? Contando mais a história no lado da dificuldade e se abatendo ainda mais pelo que viveu, em vez de conseguir superar e falar, opa, consegui vencer, vamos para frente e tal. E aí eu fico pensando assim, ó, o que te motiva, por exemplo, a compartilhar essa história com o pessoal? Bom, Mário, assim, ó, graças a Deus eu não precisei de quimioterapia, radioterapia, nada, né? Que a retirada do útero, assim, foi uma cirurgia bem grande, mas o médico disse que foi mais preventiva mesmo, né? E claro que tem pessoas que passam a questão do câncer, sofrem muito, né? Tem a quimioterapia, que a pessoa sofre reações, tal. Meu Deus, isso aí, né? Não tô, a gente não pode dizer também, né? Como é que eu vou dizer? Mas enfim, cada um tem sua história, cada um tem as suas dificuldades, as suas Sim. vitórias e derrotas, né? Para mim foi difícil, tive muitas alegrias também nesse processo, como eu falei, de pessoas que se aproximaram de mim. E até depois eu fui colocar no Facebook mesmo, no Instagram, no Facebook, assim, depois que eu fiz a cirurgia. Poucas pessoas sabiam, mas o pessoal do meu trabalho, que estava perto de mim, meus familiares, os amigos mais próximos, Aham. porque tu fica assim, né? Será que eu conto, não conto? Que às vezes tem aquela coisa, ai, tadinha, sabe? Também, daí tu não sabe como é que as pessoas vão lidar contigo. E, e aí eu botei no Facebook e no Instagram, e assim, de vez em quando, já teve algumas pessoas que vieram falar comigo, pessoa lá da Bahia, lá de São Paulo. Ah, eu acabei de descobrir que eu tô com câncer colo do útero, me conta a tua história, como é que foi? Então, do Olha nada, só. sabe? Aí eu falei, me adiciona no WhatsApp, daí eu pude falar sobre Deus, sobre a minha fé, sobre o que eu acreditei, sobre o que eu passei, sobre as dificuldades, né? Então, o que me move a contar tudo isso é que, assim, dependente do que a gente passe, se a minha dor é maior que a sua ou é menor que a sua, todos vamos ter problemas, todos vamos ter dificuldades, e tudo depende do jeito que a gente encara, né? Se eu vou chorar, vou dar uma de doida às vezes, vou dar, né? E eu tenho uma amiga, né, a Claudinha, que teve câncer de mama bilateral, então ela sempre estava também mandando mensagem para mim. Ela falou: Thaís, o câncer é uma doença psicossomática, trabalha teu emocional, chora quando precisar, mas tenta se manter firme, né? Porque o nosso físico sente, né, o que a nossa mente está sentindo. Então, foi algo que eu tentei sempre trabalhar, né? Quando eu me permitia chorar, me permitia fazer isso, mas hoje o que tem me feito falar isso é assim de transbordar o amor de Deus através da minha história. O que eu aprendi, tenho aprendido no estudo, assim, né? O amadurecimento com Deus e, enfim. Sim, não, legal. Eu acho isso muito interessante porque essa questão assim de usar essa experiência que você viveu e realmente acaba tocando muitos outros corações, né? Porque ver pessoas de outros estados que às vezes entram em contato com um vídeo, com um post que seja, e de repente uma palavra para aquela pessoa vai ajudá-la a se manter de pé e não desistir, né? Não desistir daquela jornada, não desistir daquilo, mas continuar lutando e batalhando e se inspirando em outras pessoas. Então, essa questão é aquilo que a gente sempre fala aqui, de a gente realmente, a gente sempre tem algo dentro da gente, a gente sempre tem uma mensagem dentro da gente que a gente precisa colocar essa mensagem para fora, e quando a gente coloca essa mensagem para fora, a gente é edificado e as pessoas também são muito edificadas, né? Então, não tem, imagina, você poder, com um testemunho, poder tocar outra vida e por causa disso, às vezes essa pessoa, né, se levantar e falar, não, realmente vou seguir em frente, vou continuar, não vou parar, não vou desistir. Então isso
é muito poderoso, né? Muito poderoso. Se a gente entender isso realmente, né? Se a gente entender isso realmente, a gente vai ver que a nossa história, por mais às vezes não é uma doença, às vezes é uma questão outra qualquer que seja, mas às vezes a nossa história pode ser instrumento para ajudar outras pessoas, né? Então, assim como muitas histórias já ajudaram a nossa, né? Muitas histórias já ajudaram a E uma nossa das vida. coisas, Mari, também que foi legal, é que eu fiz stories contando como é que foi e tal, e eu fui falando sobre essa questão, né, do preventivo e da gente se conhecer como mulher, né, de ver, poxa, tem alguma coisa errada? Porque eu estava tendo um sangramento que não era normal, e eu podia Exato. ter visto ali, não, meu preventivo deu bom, meu exame de sangue, meu exame disso, meu ultrassom, estava lindo, meu exame. Pelos exames ali, não, tu não tem nada, né? Então, uma coisa também que muita gente vinha, meu Deus, Thaís, faz tempo que eu não faço preventivo. Ai, Olha que bom só. que tu falou, sabe? Uma coisa simples, que é uma coisa que a mulher tem que fazer, e coisa simples, sabe? Então, foi muito legal, assim, que muitas mulheres começaram a se ligar disso, de procurar médico, né? E dessa questão assim, poxa, como eu ali, pô, a médica não viu nada, não quis investigar mais, vou ter que ir em outra médica, né? Então, eu sempre falo, vamos ter outra opinião também, né? Então foi bem interessante isso, poder alertar outras mulheres quanto à sua saúde, assim. Também foi bem interessante. Se conhecer mesmo, né? Se conhecer é legal. Tem uma pergunta aqui, Thais, ela é um pouquinho grande, eu vou precisar ler aqui, né? Hum. Assim, não é fácil receber uma notícia dessa, acho que qualquer um, quando recebe, como você falou, né? Você recebe uma notícia de que está com um câncer, você recebe um carimbo de que os seus dias estão contados, então é um negócio que apavora realmente, então acho que é uma coisa que a gente precisa até ir desconstruindo, porque não é bem assim. Hoje, né, com muitos recursos a gente tem e realmente não é bem dessa maneira. Mas nesse momento é preciso assim, saber gerenciar muito, mesmo que inconscientemente, mas acho que uma das coisas mais difíceis é nesse momento saber como lidar com as emoções, né? Quando chega em casa, você, por exemplo, né, com as duas meninas em casa, eu fico imaginando o momento que está ali abatida, está triste, mas aí a preocupação de o que eu estou transmitindo para as meninas, o que as meninas estão vendo, né? Então, gerenciar essa questão é muito difícil. Você nesse processo, conseguiu lidar com isso de maneira assim que tu considera que você assim, começou a se perceber melhor, conhecer melhor? Como é que você foi esse processo de gerenciar-se a si mesmo diante de um cenário desse, dentro de casa, por exemplo, né? Na família, né? Com o marido, com as filhas? Como que foi esse... Na verdade, tinha alguns momentos que eu meio que me vitimava, meu marido me dava uns cortes, calma, não é assim, mas, né, e às vezes, opa, né, calma, vamos esperar. E às vezes ficava naquela coisa, vou contar para elas ou não conto, né? Porque até então elas sabiam, a mãe fez um exame, o médico achou um machucadinho, que a mãe tem que tirar, vai ter que fazer um corte na barriga da mamãe, vai ter que tirar. Então elas não entendiam muito isso. E elas oravam toda noite, ficavam, Deus, tira o machucado da mamãe, tira o machucado da mamãe. E eu lembro até hoje da cena, que daí eu tava, acho que só tava eu e elas, e aí eu falei, meninas, vamos orar, a mãe tá cansada de esperar. Aí a gente orou, passou, sei lá, quantos minutos um hospital me ligou. Não lembro se era uma consulta, o que que era. Mas assim, já pude, poxa, vocês viram que a gente orou e Deus, sabe? Então nisso também Deus foi fazendo, sabe? De elas também crescer a fé delas e elas verem que Deus faz as coisas, não é no nosso tempo, mas que Deus faz a hora que Ele quer, que Ele acha melhor. E ficava, conto para elas ou não conto, né? E às vezes ficava, gente, o que que eu faço? Daí uma amiga dizia, acho que é bom tu contar. Acho que não, elas não entendem. E aí eu acabei contando para a mais velha, que na época tinha 9 anos e meio, mais ou menos. Eu falei, meu Deus, conto ou não conto, né? Daí quando eu falei, filha, a mamãe precisa conversar, tu já é grandinha, a mãe quer conversar. Quando eu falei, a mamãe tá com câncer, aí ela desatou a chorar. Porque, né, câncer, imagina, carequinha, doente, magrinha, aquela coisa toda que foi, acho que, o estereótipo que passou na cabeça dela.
E aí depois Aham. eu fui acalmando, explicando. Depois ela entendeu, passou dela, ficava, mãe, posso contar para minha amiga ou para minha professora aquele negócio lá, o nosso segredo? Então, ao mesmo tempo, ficou aquela coisa, aquele segredinho, assim. Então, ela se sentiu importante que eu contei algo muito especial para ela, que eu contei um segredo, né? E Deus foi trabalhando, assim, né, Mário? As emoções, Deus foi trabalhando todos os dias, assim. Para mim é um desafio, porque eu sou uma pessoa muito intensa. Então, mas eu acho que tem trabalhado bastante, assim, né? Tem trabalhado bastante. E eu acho que eu até fiquei mais ansiosa nesse tempo de pandemia no início do que literalmente ano passado, assim. Que no início, porque eu Olha. acho que era alguns. Fiquei meio doida aqui em casa no início, agora já. Mas porque ano passado trabalhava, estava com os outros, ia para a igreja, então assim, sempre a gente ia, né? Aham. Então eu tinha onde recorrer, tinha onde chorar, e agora, né? Então, as emoções a gente vai aprendendo, acho que é um dia após o outro. Ainda estou nesse Olha. processo, acho que vai longe, mas um dia a gente Acho, consegue. acho que, acho que é bem isso que você falou, né? É um dia após o outro, né? Se você não se preocupar com amanhã, com daqui a um mês, se você só, né, se preocupar ali com aquele dia, que vai ficar muito mais tranquilo. O problema é que realmente a gente vive numa geração que é muito difícil da gente conseguir se concentrar só no momento agora e a nossa cabeça não está preocupada no que a gente vai fazer amanhã, semana que vem, mês que vem. Então a cabeça fica numa velocidade muito rápida, né? Eu achei fantástico isso que você falou aí das meninas, né, sobre essa questão de e aí conto, não conto, como vou contar, e aí quando tu conta para a Rafa, ela, né, se recebe aquilo como, poxa, a mãe compartilhou comigo algo, né, tão importante, tá? Então, precioso demais. E aí você vê essa questão assim, da parceria, né, que vai sendo construída, né, de confiança, né, confiança até mesmo ajudando a própria criança a desenvolver essa confiança, né, na relação ali e tudo mais, né? Fantástico, show de bola. A gente tem aí, ó, já são 47 minutos, passa muito rápido, meu Deus do céu. Thaís, me diz uma coisa, quem é a Thaís aí após essa experiência? Quem é a Thaís agora, né? Quem é essa Thaís que vai tentando se descobrir, que vai tentando entender uma série de coisas? Ai, meu Deus, ainda estou em transformação, né? Mas, Jesus, o que eu vou dizer? Mas eu acho que eu sei, Deus tem feito assim. Eu tô aprendendo bastante, principalmente nessa pandemia, assim, né? Com as tuas lives tem sido maravilhoso, eu tenho crescido demais. E eu tenho tentado me aceitar mais. Foi chorar de novo. De quem eu sou, quem Deus pensa que eu sou, de que eu posso as coisas, que eu sou capaz, sabe? E que eu sou amada, que as pessoas me amam, eu sou especial, sabe? Então eu fico Amém. muito feliz, assim, muito feliz porque tudo que eu passei foi um mover de Deus, assim. Um mover de Deus sobrenatural, de ver pessoas se levantando ao meu favor, em oração, né? Como eu falei, pessoas tentando contato com o médico, com não sei o quê. Esse choro é de alegria, né? De ver o quanto Deus é maravilhoso e poder estar aqui contando um pouquinho dessa história é só uma alegria imensa, assim, de que tudo vale a pena. Tudo vale a pena. Uhum. Amém, né? Eu vendo você chorando, eu sei que o choro é de alegria, né? Por isso que eu fico rindo mesmo, né? Porque eu sei que é de alegria, o coração também fica aqui apertado, mas eu sei que é alegria por aquilo que você experimentou, né? Da mão de Deus, do cuidado dele, da provisão, do sustento dele realmente, né? E assim, eu acho que é uma experiência que marca a sua vida, que marca a sua família e que marca as pessoas que estiveram à sua volta também, né? Que vivenciaram, que sem dúvida acabam sendo realmente assim marcadas e tocadas por tudo isso, né? Então é muito precioso, né? Muito precioso mesmo.
Assim, para a gente fechar com calma, com tranquilidade, né? Não ser, às vezes quando tem convidado, a gente termina a live, acaba, corta, cai, é um desespero. O que tu diria aí, pessoal que está aí assistindo, né? A grande maioria do pessoal, né, no nosso público são mulheres. Que mensagem assim tu traria, que tu daria para elas? Pensando nessa experiência toda que você viveu, naquilo que elas também às vezes estão vivendo, às vezes nos seus conflitos diversos em casa e consigo mesma, né? Consigo mesma. Então, uma palavra nesse sentido, o que você diria para essas mulheres e os homens também, né? Que estão aí também, né? Mas especialmente para as mulheres. Eu acho, uma das coisas, como eu falei aqui, né? Se conhecer como pessoa, como mulher, porque às vezes a mulher nem se conhece fisicamente, né? Igual como o pessoal Uhum. diz, poxa, vou comprar um notebook, eu vou olhar uma nota de instrução, ver como é que funciona. E a gente é um corpo, a gente tem um monte de coisa que funciona. Então a gente tem que, perceber um negócio estranho, vai no médico, corre atrás, não deixa para depois, né? Às vezes eu ficava assim, poxa, por que aquela médica, a primeira médica não descobriu? De repente não chegaria, né? Era só o início, não era viraria o tumor maligno, era só benigno, seria uma coisa mais simples. Só que Deus tinha propósito, né? Se fosse simples, eu não estaria aqui contando toda essa situação. Mas, enfim, de ter esse insight mesmo de, poxa, não tá normal, vou procurar médico, vou fazer meus exames em dia, né? E o sexo seguro, que é o casamento, né? Mesmo eu tendo, aconteceu isso, então imagina quem não tem, corre mais o Exato. perigo ainda. Então, é desafiador. E o que mais, assim, que eu quero deixar essa noite mesmo é que tudo que Deus faz é para moldar o nosso caráter, para a gente crescer, amadurecer, fortalecer quem está em volta, porque as pessoas também se mobilizam junto, acabam crescendo junto contigo, né? E aqui a gente Uhum. cresceu como família, a gente cresceu como pessoa, como mulher, eu sou esposa de pastor, então, tipo, a minha igreja se fortaleceu muito nesse tempo também, que estava sempre orando comigo. Então, confia que Deus tem, tudo tem propósito, né? É aquela pergunta, não pergunte o porquê. Por que comigo? Por que isso? Não, é o pra quê. Talvez a Exato. gente não vai entender na hora, né? Na hora também, às vezes não dá, às vezes não. Eu só dizia assim, Deus, por favor, me ensina o que tu quer me ensinar, porque eu não quero ter que passar por tudo de novo ou acontecer outra situação. Então, vou aproveitar a situação porque eu quero aprender. Então, aproveite as dificuldades estão aí, né? Como tu sempre fala, erre muito para aprender com as dificuldades. Ou você ganha, ou você aprende. E Exato. aproveite para aprender, porque senão você vai perder. Então, estão aí os desafios da vida, os propósitos de Deus são maiores que os nossos, estão aí para a gente melhorar e tentar ser mais parecidos com Deus, né? Com Cristo. Amém. Amém. Thaís, falta ali 2 minutinhos para fechar ali 3 minutos. Queria assim agradecer mesmo, né? Agradecer a sua presença aqui com a gente, de compartilhar essa experiência. Eu acho que não deve. Eu estou para te fazer esse convite há um tempão. Falei, será que eu faço? Será que eu não faço? Será que eu faço? Será que eu não faço? Aí quando você botou lá um post, não sei se foi no Instagram, no Facebook, algum lugar que eu Ah, vi que foi. estava Acho completando que um ano, eu falei, fazia um vou ano, né? convidar. Fazia um ano Exato. de diagnóstico e tal, né? Exato. Eu falei, vou chamar, vou convidar. E assim, obrigado mesmo, sem dúvida alguma, né, edificou a nossa vida, faz a gente olhar para essas questões todas e saber que a gente está sujeito a uma série de coisas e que a gente tem que realmente, assim, quando surgirem essas situações, e se surgirem situações, às vezes pode ser com a saúde, às vezes pode ser em outras áreas, a gente realmente precisa ter um olhar de, peraí, acho que primeiramente de confiança em Deus, né, que é uma coisa muito presente que você falou e trouxe com bastante frequência, essa confiança em Deus e buscar em Deus. Deus, tá complicado aqui o negócio, mas
me ensina aí o que o Senhor quer me ensinar, porque eu não sei nem como fazer, nem como lidar com essa situação. E aí a gente vai aprendendo e vai se fortalecendo e vai vendo o aprendizado, né, de todos que estão envolvidos. E eu fico imaginando o ambiente familiar, né, de temor e de confiança em Deus, mas também de medos, né, dos medos, das preocupações que surgem. Mas Deus realmente em tudo ele se faz manifestar, né, a vontade dele, aquilo que ele quer. Então, acho que isso é bastante precioso, né? Então, quero te agradecer. Se esse pessoal aí, né, quer fazer Tem que alguma fazer o pergunta... nosso print. Tem Tem que fazer o nosso tem print. que dar o nosso print. Era para ter dado um print aqui com vocês Agora, o que chorando tu aí. falou me fez lembrar uma frase que eu usei muito, que também me fortaleceu bastante, né? Ele continua sendo bom, ele continua sendo Deus. Independente do que eu fosse passar, se tivesse que ir para quimioterapia ou não, se morresse ou não, ele continuaria sendo Deus. E, enfim, Deus é Deus e continua sendo bom. Amém, amém. Então vamos fazer o print Faz o aí, nosso fazer uma print coisa aí. com o print. Faz o Eu print, não sei Rafa. como é que quem vai fazer o print aqui, deixa eu ver aqui, ó. Tem que ter Ah, eu tô cuidado para aqui não ruim. desligar o negócio aqui. Vou fazer o print aí. Vai. Aê! Joia! Beleza. Obrigado, Thaís. Obrigado mesmo, tá? Deus abençoe sua vida. Dá um abração no Alessandro aí quando ele voltar, nas meninas. Né? Pessoal, sai daqui da live. Já vai lá naquele post lá, ó, marca, comenta, fala do aprendizado que você tirou hoje aqui, né? Porque certamente foi um tempo muito precioso. Porque é assim que a gente cresce. Quando a gente ouve história dos outros, quando a gente compartilha a nossa história, a gente aprende, a gente cresce, a gente se edifica e a gente edifica o outro também, né? Então, obrigado, Thaís, hoje por transbordar essa experiência na nossa vida, por transmitir assim tanta confiança, por mais que a gente saiba que às vezes tem os momentos que a gente fica balançado, que a gente treme, mas talvez se eu enfrentasse o que você enfrentou, talvez eu não teria a mesma postura que você teve. A gente já vai saber quando a gente realmente passa. Talvez eu precisasse olhar, quando eu olho para você hoje, certamente eu aprendo muitas coisas, porque eu falo, bom, eu tenho muita coisa para aprender, né? Porque a experiência do outro sempre edifica a nossa vida. Então, obrigado mesmo, né? Obrigado aí por tudo. Pessoal, obrigado, né? Obrigado aí. Saiam daqui, vão lá no post, comenta. Quem não segue aí a Thaisa, tá aí a oportunidade, ela também está lá com Infância brincante. com infância brincante, né? Com várias atividades para as crianças. Então, vai lá, começa a seguir a Thaisa, o Infância Brincante, que certamente você vai ser também muito edificado. Obrigado. Deus abençoe. Amanhã a gente está aqui novamente, se Deus permitir. E a gente está junto nessa jornada aí dos 31 dias aqui buscando sabedoria. Abraço. Faz um print aí, pessoal que tá... Vamos lá, bota aí um soquinho aí, ó. Deus abençoe. Faz print aí. Print aí, pessoal. Printa aí, compartilha lá. Fica com Deus, Thaís. Deus abençoe aí, tá? Beijão nas meninas. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Tchau.